Hebreus 4, versículo 1. Ninguém deve pensar que a promessa falhou, porque para a promessa falhar, isso significa que o nosso Deus precisa falhar, e o nosso Deus não falha. No princípio, o Senhor criou tudo a partir do nada, mas hoje, Ele muda tudo a partir da fé, não é do nada. O problema é que muitos ainda não conseguiram sair do lugar da incredulidade. Muitos ainda hesitam, duvidam, e a incredulidade, literalmente, ela nos afasta de vivermos aquela vida que o Senhor nos promete, uma vida no nível mais alto. Marcos 8, versículo 22. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou, vamos juntos por favor, e o levou para fora do povoado. Um grupo de homens levou um cego até o Senhor Jesus. Eles levaram porque eles acreditavam que por intermédio do poder do Senhor, aquela situação poderia ser revertida. Mas perceba que lição poderosa que essa passagem nos ensina. Antes do milagre acontecer, aquele homem foi levado para fora do povoado. Literalmente, Betsaida representa um lugar onde muitos milagres aconteceram, mas o povo de fato não tinha mudado. Ninguém vai viver o impossível se não sair do lugar de incredulidade. Na prática, muitos até batem no peito e dizem, mas eu tenho fé, o problema não é a fé. Mas o que realmente vai provar se essa fé é uma fé sólida ou não, são as oportunidades, os desafios que você vai enfrentar, e você vai precisar colocar essa fé em ação. Nós já atendemos pessoas que já têm uma certa caminhada junto ao Evangelho, já conhecem a palavra há um determinado tempo, e mesmo depois de tanto tempo, essas pessoas se depararam com realidades, com circunstâncias, onde elas disseram, eu descobri que eu não tenho fé, porque eu tenho medo, eu não consigo me arriscar, foge um pouquinho daquela que é a minha zona de conforto, eu penso 1500 vezes e recuo. Quando algo parece que vai acontecer, mas não aconteceu ainda, eu já tomo aquilo como uma verdade absoluta na minha vida, é um fracasso antecipado. E se isso não for mudado, não vai dar para romper. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? O ministério de Jesus foi um ministério marcado por muitos milagres. Foi um ministério curto, mas com muitos milagres. Mas não foram todos os lugares que o Senhor pôde operar muitos milagres. Então, literalmente, o milagre é uma via de mão dupla. O Senhor faz de lá, nós cremos de cá. Muitos estão esperando de lá, e o Senhor está esperando de cá. Muitos estão buscando a um Deus que vai fazer tudo, inclusive a nossa parte. Mas aquilo que cabe ao homem, o Senhor não vai fazer. Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Biblicamente falando, existe uma passagem que diz que o Senhor atua de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus atuando em nós. Muitas vezes Ele faz o mesmo milagre por caminhos diferentes. Nós temos que nos inspirar em pessoas que hoje vivem uma realidade que nós gostaríamos de viver?
Sim, mas não se prenda ao processo que ela teve que passar, porque muitas vezes o processo de um vai ser diferente do processo de outro. Muitas vezes Deus vai te levar por um caminho, o outro Ele vai levar por outro caminho, mas no final os resultados serão muito parecidos. Deus Ele não está dentro de uma caixinha. Repete comigo, por favor. Deus não tem um padrão de atuação, mas Ele tem um padrão de resultado. Ele não tem padrão de atuação, mas Ele tem um padrão de resultado, que é sempre vitória, sempre cura, sempre libertação, sempre prosperidade, sempre entregar aquilo que nós precisamos naquele determinado momento. Biblicamente falando, Abraão, ele prosperou fora do lugar onde ele estava. Isaac prosperou no mesmo lugar. Jericó foi uma grande muralha que precisou ser destruída. Os muros de Jerusalém foi uma grande muralha que precisava ser reconstruída. Então, mediante a sua necessidade, Deus trabalha de formas diferentes, mas sempre visando o seu bem-estar. E uma outra coisa importante que esse versículo nos ensina: Jesus teria poder para curar esse cego com o estalar de dedos? Simplesmente com a palavra? Sim. Mas na primeira oportunidade, quando a saliva foi passada nos olhos do cego, ele não viu de imediato. E o que muitos não compreendem é que existem milagres e milagres. Existem milagres que são instantâneos, mais rápidos, outros são feitos por etapas. Se recordam de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos? Profetizou, metade do milagre foi feito. Existia ossos, carne, tendões, musculatura, pele, mas não existia vida. Segunda parte, segunda etapa, profetizar mais um pouco, e o milagre foi terminado. A passagem do profeta Eliseu, junto com o filho da mulher sunamita, quando ela colocou aquele menino no quarto, e o profeta chegou no quarto, ele deitou, rosto com rosto, mãos com mãos, pernas com pernas, e na hora que ele levantou, nessa passagem não diz que o menino voltou a viver de imediato, diz que o menino começou a aquecer o seu corpo. O problema é que muitos não têm paciência para passar por essas pequenas etapas, o aquecimento. O ser humano ele é muito prático, ele adora o milagre miojo. Bota um pouquinho, é assim, literalmente até com poucos ingredientes, é assim que ele quer viver o milagre. É água, é o macarrãozinho, é o tempero, 3 minutinhos, tá bom. Mas aquela comida, por exemplo, a ceia de Natal, é feita em 3 minutos? Tem coisa que tem que ficar marinando, dormir de um dia para o outro, dependendo da tua experiência. Eu brinco com a minha mãe que não é panela velha que faz comida boa, é mãe velha que faz comida boa. Dependendo da tua experiência, do que você aprendeu com a sua avó, com a sua bisavó, eu já vi história de pessoas dizerem que a carne ficou lá 5, 6 dias, só para pegar o tempero. Espiritualmente falando, muitas vezes vai existir o período do aquecimento. E o profeta foi e deitou novamente no corpo do menino, e aí sim, o menino espirrou várias vezes, se levantou, ele ficou de pé, e o milagre foi terminado. Então não pense você, que as coisas não estão acontecendo. Talvez está na fase de aquecimento. Talvez o teu milagre, você já ligou no 0800 Senhor, eu tenho um pedido. Aí o Senhor fez, você quer entrega? Que jeito? E já está lá no forno. Está sendo preparado, já está sendo feito, já está em andamento. Se você tira
antes, o que vai acontecer? Por exemplo, uma lasanha que você tira antes da hora, o que acontece? Está cru. Ou seja, não vai ter o sabor que você gostaria que tivesse, não vai ser bom para você como você queria que estivesse. Eu me recordo, minha família está aqui como testemunha, teve um Natal que, eu acho que foi uns 4 ou 5 anos atrás, que nós fomos passar lá com os pais do meu pai, meus avós, lá em Santa Fé, no rancho, e meu avô, olha, meu avô ele foi o responsável por fazer as compras daquele Natal. E meu avô, você sabe que por muito tempo ele foi fazendeiro, né? Então ele estava acostumado a alimentar boi. Ele achou que a ceia de Natal ia ser para boi. Porque a quantidade de comida que ele comprou é um negócio que é surreal. É algo inacreditável. Um dos pratos que ele pediu foi uma lasanha de 5 quilos. Dessa altura. Fora 5 tipos de carne diferente, fora o arroz, fora o feijão, fora aquilo que a minha avó fez. Imenso. E eu estava doido para comer aquela lasanha. Na hora que eu dei a garfada na borda, que delícia. Na hora que eu fui no miolo da lasanha, que arrependimento. Quando o milagre chega antes da hora, ele pode até provocar arrependimento em muitas pessoas. Existe uma passagem em Eclesiastes, que se não me falha a memória, está na tradução viva, que diz assim: tudo tem o seu valor se feito na hora certa. Se vocês acharem esse versículo aí no Dr. Google, pode projetar ele, se não achar tudo bem, mas está escrito exatamente assim: tudo tem o seu valor se feito na hora certa. Se o Senhor entrega algo a você, mas você não tem condições de sustentar essa bênção, se torna uma dor de cabeça tremenda. Quer ver uma prova disso muito simples? Quem conhece alguém, não vou perguntar se você já fez isso, quem conhece alguém que já comprou um carro, que não era o carro condizente com aquela realidade do momento, e o carro não se tornou prazer, se tornou sufoco depois? Levanta as mãos, por favor. E o mesmo com casas, viagens. Então tudo tem o seu valor, tudo é valorizado se feito no momento certo, na oportunidade certa. Jesus, continuando aqui no 26, Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Por que o Senhor disse isso a ele? Porque se ele voltasse ao lugar anterior, ele ia voltar ao resultado anterior. Eu vejo muitos vivendo coisas extraordinárias, eu vejo muitos vivendo coisas grandiosas, eu vejo muitos sendo surpreendidos por Deus, sendo levantados, e depois que vivem o milagre, depois que vivem uma experiência inédita, volta ao estado anterior. E toda pessoa que volta ao seu estado de origem, os resultados vão retroceder, as coisas vão dar errado. Então essa orientação que o Senhor deu a esse homem, é para que a cegueira não voltasse a acontecer. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Olha como nós precisamos desenvolver maturidade na fé. Se você não tiver discernimento, se você não conhecer a palavra, você corre o risco de tratar como maldição aquilo que é uma bênção que o Senhor está te enviando. Porque perceba uma coisa: quem mandou esses homens entrarem no barco para ir para o outro lado? E porque eles obedeceram, o que veio de encontro a eles? Então, só porque o Senhor está em um determinado projeto, não quer dizer que você não vai passar por tempestades.
Nós já falamos isso em outras reuniões. Quando a nossa igreja de São Paulo iniciou o processo de mudança para o novo templo, o Senhor tinha confirmado absolutamente tudo. Era naquele lugar, era daquele jeito, precisava ser feito. Mas começaram a encontrar tanta turbulência, tanta dificuldade, tanta turbulência, tanta dificuldade, tanto problema. É um negócio que dá errado aqui, é outro negócio que dá errado ali, e é dificuldade dali, e não existe fluidez, e o negócio vai difícil, ao ponto de pensar em o quê? O Senhor não está nisso. Não veio do Senhor essa direção. Mas aí que está. Muitas vezes a direção que o Senhor te dá, vai te colocar diretamente de frente com uma tempestade, e você tem que ter maturidade para entender que tempestades, repita comigo, tempestades vêm, tempestades vão, elas vêm e passam. Só porque o Senhor disse, saia deste lugar e dê início ao seu próprio negócio, não quer dizer que vai ser tudo às mil maravilhas. Você vai ser testado, você vai ser provado, você pode ser enganado muitas vezes, pessoas podem trabalhar para te prejudicar, e por um lapso, por um breve momento, esses homens, a Bíblia não descreve, mas eles podem ter questionado, mas caramba, se o mestre mandou nós irmos para o outro lado, por que a tempestade? Mas toda oportunidade, toda tempestade vem como uma oportunidade de Deus se manifestar nesse lugar, nessa situação, para que vocês vivam o sobrenatural. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, vamos juntos, coragem, sou eu. O que está escrito depois? Antes do Senhor dar a ordem à tempestade, Ele dá a ordem ao homem. Ele não disse, tempestade, acalme-se. Ele disse aos homens, acalme-se, não tenho medo, sou eu. Porque a tempestade que tem poder para afundar o navio das nossas vidas, o barco das nossas vidas, não é essa, é essa. Você pode até ter a sensação de que você perdeu o controle de algo que está acontecendo aqui fora, mas se você tiver o controle do que estiver acontecendo aqui dentro, você vai conseguir dar a resposta certa, a resposta de fé, e essa situação vai ser revertida. Mas se você perde o controle da tempestade que acontece aqui dentro, aí o caos se instala. As pessoas, elas não perdem por conta do problema, muitas perdem porque elas se desesperam, porque elas perdem a esperança, porque elas tratam a tempestade como morte, e não como algo passageiro. O medo fez com que esses homens tivessem uma reação inusitada, é um fantasma. Fantasmas existem? Mas o medo te faz enxergar aquilo que muitas vezes nem real é. O medo te faz enxergar uma traição que talvez não existiu. O medo te faz enxergar uma falência que não aconteceu. O medo te faz enxergar uma possível demissão sem que ela tenha acontecido. O medo te faz esperar o pior, sendo que o tempo todo nós somos ensinados a esperar pelo melhor, a orar pelo melhor, a acreditar no melhor, ter esperança de dias melhores. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Por melhor que seja o lugar, por melhores que sejam as companhias, se você não tiver foco nas coisas certas, esse lugar pode se transformar em um lugar de incredulidade. Pedro teve coragem de sair do barco, mas se ele não tivesse coragem de sair do barco, o barco teria se tornado um lugar de incredulidade. Mesmo junto com os outros discípulos, com homens em tese de fé, mesmo sendo homens dirigidos pelo Senhor, então hoje eu posso estar dentro da igreja,
mas porque eu não tenho coragem de sair fora do barco, aqui dentro mesmo a incredulidade pode ser formada. Dentro desse barco existiam 12 homens. Quantos tiveram a coragem de sair fora do barco? E você tem que ser esse um. Você tem que ser aquela minoria que quando as pessoas estão desesperadas, você chega e diz: acalme-se, vai dar tudo certo. Você tem que ser aquele um que quando a grande maioria está presa à zona de conforto, você diz: não, vamos nos arriscar, nós vamos dar esse passo e as coisas vão dar certo. Você tem que ser aquele um que vai trazer esperança. Você tem que ser aquele um que vai ter boas atitudes, e por conta dessas boas atitudes, os outros vão seguir o seu exemplo. Você tem que ser aquele um que literalmente quando o Senhor chamar, você vai responder. Quando o Senhor te envia, ou quando Ele te chama, com você está a capacidade, o poder, a autoridade, para fazer aquilo que Ele está pedindo no momento. Então se o Senhor disse venha, é porque aquele homem teria total condição de caminhar sobre as águas sem a menor dificuldade. E olha como que são as coisas, eu estava meditando sobre isso hoje de manhã. Quem aqui, no seu período de, acho que até antes um pouco ali da adolescência, quando você era criança, passou por aquele momento, onde você começou a andar de bicicleta, estava de rodinha, e o papai falou: vamos lá filhão, vamos tirar essa rodinha. Quem já passou por isso? Ou quem conhece alguém que já passou, levanta as mãos por favor. Como que foi essa cena? Foi desafiador? Ai pai, eu não sei se eu consigo. E o pai assim: filho, vamos, papai está com você. Filho, vamos. Não pai, mas aí você apoia, dá aquela equilibrada, sobe os 2 pés, você já desce as pernas de novo da bicicleta. Aí você tenta de novo: ai pai, eu não consigo. E o pai fala: não filho, vamos, você consegue, pode vir, dá esses passos. Na vida espiritual, não é muito diferente. Existem momentos que o Senhor vai permitir que você ande de rodinha. Ele vai permitir, porque faz parte do crescimento e do amadurecimento. Mas vai chegar um momento que Ele vai falar: filhão, chegou o grande dia. Tira a rodinha de um lado, tira do outro, e vamos ver o que vai acontecer. Pedro começou a dar os passos de fé. Ele saiu do barco. Sabe o que era a parte mais poderosa da história? Repita comigo: o Pai estava ali, diante dele. Muitas vezes nós acreditamos que nós vamos dar os passos e nós vamos estar sozinhos, mas o Pai está ali diante de você. Ele está ali para te segurar, para te firmar. Tanto é que Pedro afundou, e quem estava ali para ajudar Pedro? O Pai, o Senhor, no caso Jesus. Ele estava ali para ajudar. Por isso nós não podemos ser dominados pelo medo, porque quando o Senhor diz vai, Ele não fala vai e vai embora. Ele vai lá e Ele só fica te aguardando, Ele fica te esperando. Seja corajoso, seja ousado, sai deste lugar, sai do barco, sai dessa que é a tua zona de conforto, sai desse lugar que você está habituado, se arrisque em algo novo, seja ousado, seja corajoso. Eu estou aqui junto com você. O milagre estava dentro ou fora do barco? Fora. Então se você quer viver uma grande vida, você vai ter que sair do barco. Poxa, mas tem uma tempestade. O Senhor não estava no mesmo lugar que a tempestade? Você só tem que ajustar o foco. Você vai focar no Senhor ou na tempestade? Muitas vezes vão estar juntos, vão estar ali no mesmo lugar, mas você tem que ter a capacidade de enxergar o Senhor por detrás da tempestade. O problema não é quando nós não conseguimos ver uma saída. O problema real é quando nós não conseguimos mais ver Deus nas circunstâncias. Esse é o grande problema. Porque quando você consegue enxergar Ele independente do que estiver acontecendo, querido, você vai dando passos, e na hora que você olha para trás,
Você deu várias pedaladas, você já está lá na frente, você já está virando, já está dando aquelas voltas, está dando cavalo de pau com a bicicleta, você está empinando com a bicicleta. É assim que Deus trabalha conosco. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Perceba que o socorro veio imediatamente. Imediatamente o Senhor ajudou, e também imediatamente Ele revelou por que aquele homem afundou. Ele falou qual foi o problema: porque você duvidou. Quando nós tomamos a decisão de sair do barco, não é fácil, não é simples, mas é necessário se nós quisermos viver uma grande vida. Quer ver o negócio? Quem um dia trabalhou para alguém e tomou a decisão de começar o seu próprio negócio? Levanta as mãos, por favor. Foi uma decisão fácil? Mas você precisou de coragem para sair daquele barco. E você precisa dessa coragem. Até porque, quando o Senhor deu a ordem para que aqueles homens fossem até o outro lado representa um outro lugar, uma outra experiência, uma outra oportunidade, uma outra vitória, novos acontecimentos. Marcos 6, 51 e 52, é a mesma passagem, só que em outro evangelho. Então subiu para o barco, e o vento cessou. Os discípulos ficaram ali sentados, de boca aberta, sem compreender o que se passara, porque ainda não tinham percebido, vamos juntos por favor, porque ainda não tinham percebido quem Jesus realmente era. Quando você não entende quem Jesus realmente é, você não entende o que Ele realmente pode fazer. E quando você não entende o que Ele pode fazer, você duvida. Você vai ser um incrédulo. Olha a continuação desse versículo. Nem mesmo depois do milagre da tarde anterior. Quem se recorda qual era o milagre que tinha acontecido antes desse? A multiplicação dos pães e dos peixes. Quem se lembra o que tinha acontecido antes da multiplicação dos pães e dos peixes? Cegos, enfermos, coxos foram curados. Então perceba que depois de tantos acontecimentos, depois de tantos milagres, aqueles homens ainda não tinham compreendido quem Jesus realmente era e o que Ele era capaz de fazer. O Senhor já tinha dado infinitas provas, Ele já tinha mostrado, eles já tinham participado, já tinham presenciado, e mesmo assim, não tinham entendido quem Jesus realmente era. Quantos aqui, você estar aqui, já é a prova de que o Senhor fez muitos milagres na sua vida, mesmo que talvez não tenham sido aqueles milagres, que é o milagre dos sonhos, dos projetos, aquele resultado final que você deseja, muitas coisas Ele já fez, Ele já provou para você, Ele já deixou muito claro, quantos livramentos Ele já não te deu, livramentos que talvez você tenha consciência, aquele que você nem sequer ficou sabendo. Quantas vezes uma situação tinha tudo para te afundar, e o Senhor veio e criou uma saída de onde não existia. Quantas e quantas situações, Deus de repente Ele agiu e foi e tal, mas o homem tem uma tendência, a depois de que acontece o milagre, a tratar aquilo como normal. Como assim? Aconteceu porque tinha que acontecer. Não, aconteceu porque o Senhor fez acontecer, aconteceu porque Ele estendeu as mãos para te favorecer, aconteceu porque Ele trabalhou para te dar vitória, aconteceu porque Ele interveio em teu favor, literalmente Ele parou tudo para te favorecer. E mesmo assim, esses homens não sabiam quem o Senhor realmente era, os seus corações estavam endurecidos, literalmente incrédulos. Saia do lugar de incredulidade, rompa com isso, tome decisões. O impossível, faz assim, e repete comigo: o impossível
tem que existir aqui dentro, nas entranhas, aqui dentro, no profundo. Tem que existir aqui, tem que gritar dentro de você. Tem que existir de uma tal forma que você se torne inabalável, irredutível diante das tempestades. Amém? Atos 3, a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Aqui nós vemos uma pessoa sem autonomia nenhuma. Ser ajudado é uma coisa, ter que ser carregado é uma história completamente diferente. Aqui nós temos o exemplo de um homem que teve fé para ir até a porta do templo, mas não teve fé para entrar de fato. Muitos até entraram, mas não tiveram fé para crer no impossível. Esse homem, ele foi disciplinado, porque todos os dias ele era colocado lá. Mas ele não estabeleceu uma disciplina buscando as coisas certas. Como assim? Ele era colocado na porta do templo para pedir o quê? Algumas passagens à frente diz que esse aleijado, ele tinha mais de 40 anos de idade. Poderia ser 41, 49. Se durante todos os dias da vida dele, ele foi pedir esmolas, foi porque lá ele recebeu esmolas, senão ele não teria voltado naquele lugar, ele teria procurado um outro ponto, não é? Ele recebeu aquilo que ele foi buscar, durante muitos anos, mas o que ele foi buscar teve poder para mudar a vida dele? As esmolas mudaram a realidade dele? As esmolas fizeram com que ele tivesse autonomia? O dinheiro fez com que ele tivesse autonomia? Por isso existe o pedido certo? Existe o pedido certo. O cego Bartimeu, quando foi dada a oportunidade dele escolher aquilo que ele queria, ele era cego e mendigo, coisa feia, né? Se ele tivesse pedido, Senhor, quero prosperar, teria mudado a realidade dele? Mas ele pediu o que era mais importante, ele fez o pedido certo, eu quero ver. Aqui nós vemos um homem que literalmente teve fé para pedir esmolas, mas ele não teve fé para pedir o milagre. Estranho. Mas infelizmente muito comum. Muito comum. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles, repete comigo por favor, alguma coisa. Uma pessoa sem perspectiva de vida, sempre vai estar esperando alguma coisa. Uma pessoa decidida, uma pessoa que tem foco na vida, ela tem um alvo certo, ela sabe onde ela quer chegar, ela não está esperando qualquer coisa. Ela não quer sobras de ninguém, ela não quer o resto das pessoas. Ela não quer o que o mundo tem a oferecer. Não, ela tem um sonho, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, e ela luta com uma força direcionada para aquilo. Pedro e João passaram pelo mesmo lugar, onde várias e várias pessoas já tinham passado. Mas eles foram os únicos a pararem para resolver aquela situação. Não é que a promessa falhou, é que muitos ainda não pararam para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Entenda uma coisa, se existe algo que você entende que não está certo na sua vida, você não pode ignorar. Das coisas mais simples às coisas mais complexas. No nosso grupo dos Eliaquins, tem algo que nós trabalhamos constantemente, que é o financiar o rompimento de pessoas.
Quando você entende que a pessoa tem algum tipo de fortaleza, ajude ela a romper com essa barreira. Só que primeiro, você tem que romper com as suas próprias barreiras. Eu me lembro de um caso, de uma pessoa que me procurou, e ela disse assim, ou melhor, não vou entrar em detalhes, mas ela me apresentou uma situação, que conforme ela falava, ela chorava na minha frente. Sabe aquele choro sentido, de angústia da alma? E nisso eu falei para ela assim, eu posso te ajudar, mas você vai ter que me ouvir. E normalmente, quem já presenciou algo assim da minha parte, sabe que eu gosto de instruir as pessoas a fazer coisas que levem elas a romper de uma vez por todas, que não é diferente do que o Senhor fez. Primeiro Ele tirou do povoado, e eu disse para essa pessoa, você vai fazer isso, isso e isso. Ela ouviu, ela veio procurar ajuda, não veio? Então ela veio com um foco, mas ela recuou na hora que eu dei a direção para ela, e vai por mim, eu nem pedi nada demais. Ela recuou, mesmo sabendo que existia essa barreira, essa fortaleza, ela recuou. Teve um outro caso, de uma pessoa, não foi num culto, foi num trabalho que estava acontecendo, esse já tem um tempo, e essa pessoa, eu vi, para a alegria dela, eu vi que ela queria levantar as mãos para falar algo, porque foi dada a oportunidade nesse trabalho, e aí a mãozinha fez assim, mas eu já tinha visto, né? E se eu vejo, eu não deixo passar. E eu fui até ele e falei, pergunta. Pergunta. Por que não? Pergunta, é o momento. Nós estamos entre amigos, família, conhecidos, pessoas que estão aqui pelo mesmo propósito. Pergunta, põe para fora. E aí, eu não ia deixar barato. Ou melhor, eu não ia ser omisso. Eu não ia, como o trabalho estava acontecendo, eu não ia ficar falando com ele também porque ia atrapalhar. Acabou o trabalho, eu fui falar com ele. Eu falei, o senhor tem noção que esse tipo de comportamento, ele existe dentro do Senhor. Então isso acontece em todas as áreas da sua vida, você não vai conseguir sair do lugar, porque você não consegue romper com isso? E ele disse, tenho ciência disso, mas não vou fazer nada. Teve um homem, um casal que eu estava conversando com eles, e o rapaz de uma autoestima muito baixa, não se sentia merecedor de nada, e conforme ele foi passando as características do que acontecia, eu perguntei para ele, falei, por acaso você se sente menor diante de determinada pessoa? Ele falou, não, lógico que não. Aí eu citei nomes. Se o fulano vier falar com você, você vai conseguir conversar com ele? Ele falou, não. Eu falei, mas por que não? Ele falou, não sei. Ele já foi tão longe e eu me sinto pequeno. Eu falei, agora eu sei disso. Agora não tem como eu saber isso que você me contou. Você vai falar com fulano. Se você não falar com fulano, eu vou trazer o fulano até você. Só que aí nós vemos uma pessoa com uma postura diferente. Toda semana, porque eu não perguntei a respeito de uma pessoa, foi umas 4 ou 5. Então eu falei, você tem um desafio, toda semana você vai escolher um e vai falar, você vai falar, você vai falar, você vai falar, você vai romper, você vai romper. A postura dessa pessoa está mudando, eu não falei isso para ela, eu acho que ela não está nem aqui hoje, vou falar isso para ela depois. A postura dela está mudando e ela não está nem percebendo. Ele chegava assim, ó,
ele já está andando assim, pelo simples fato de romper com algo que era uma barreira. Se por acaso você é o tipo de pessoa que não gosta de estar no meio de pessoas, se sente mal, se sente incomodado, querido, existe alguma fortaleza dentro de você que precisa cair por terra. Se você é o tipo de pessoa que se sente insegura perto de determinadas pessoas, existe algum paralítico dentro de você que precisa ser trabalhado, você precisa lidar com essa situação, senão ela vai amarrar a sua vida. Eu vou falar por mim, eu cansei de dar desculpas e de tentar terceirizar as coisas, quando meu pai falava assim, filho, faz isso, eu falo, pai, manda para o pastor Rodrigo. Filho, faz isso, eu falei, pai, manda para a mãe. Filho, faz isso, pai, manda para o pastor tal. Filho, aí eu caí a ficha. Falei, que porcaria de medo é esse de fazer as coisas? Era uma fortaleza. Então eu mesmo comecei a falar assim, pai, sabe aquilo que eu fiquei com medo? Eu quero fazer. Sabe aquilo que não tinha dado certo? Eu quero fazer dar certo. O que você não pode fazer é ignorar as coisas que acontecem com você e você vê. Você não pode ignorar. Se você sabe que tem algo errado, por exemplo, se você sabe, você detecta dentro de você, que você sempre tem aquela crença de que vai faltar, tem uma fortaleza dentro de você que precisa ser rompida. Se você é o tipo de pessoa que só tem coragem quando pessoas estão junto com você, existe uma fortaleza dentro de você que precisa ser rompida. Se você é o tipo de pessoa que por conta de experiências passadas, por conta de traições, experiências terríveis lá atrás, e hoje você não consegue dar abertura para ninguém, e você diz, não, estou tranquilo, dentro de você existe aquela pitada de desejo sim, mas dentro de você, não, quero seguir minha vida do jeito que está tudo certo, não, existe uma fortaleza dentro de você e tem que ser rompida. Você não pode ignorar as coisas, você não pode ignorar aquilo que acontece com você. Eu confesso que quando eu fui falar com essa pessoa e eu disse para ela, mas o senhor tem noção que isso aí está refletindo em toda a sua vida e vai continuar travado, não vai sair do jeito... Falou, tenho ciência. Confesso que me provocou uma tristeza tão grande, porque nesse tipo de caso, ninguém pode fazer absolutamente nada. Nada, porque cabe à pessoa. Você vai criar as chances, você pode ajudar, mas ela não vai agarrar, então, ela tem que ter o interesse, ela que tem que ter a coragem. Tem uma pessoa, que ela está até aqui nessa reunião, ela veio falar de algo, que numa determinada reunião, iluminou um pensamento dela, ela entendeu coisas que ela não tinha entendido, e ela chegou à seguinte conclusão, eu descobri que eu tenho medo do dinheiro. Eu falei, mas por quê? Aí ela voltou nas experiências do passado e tal, e de certa forma o dinheiro representava a dor para ela, e por ter medo do dinheiro, o pouco dinheiro que entrava, então ela tentava ser o mais segura possível, então ela retia, segurava, mas ela entendeu que era uma fortaleza, e aí ela falou para mim, ela falou para a pessoa certa, eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai sair daqui, se organiza, não sei qual dia da semana, não sei quando vai ser, você está de olho em alguma coisa que você gostaria de comprar? Na hora ficou até meio assim, porque ela era tão segura que ela comprava o quê? O estritamente necessário, não se dava o luxo, sabe, de comprar um perfume, um sapato, se não fosse necessidade. Mas essa pessoa, ela foi e fez. Ela comprou. O desnecessário não era barato, era um objeto caro. Ela foi. E ela falou que foi como se um negócio tivesse desbloqueado. Ela comprou para ela, comprou para o filho, comprou para o outro. E as coisas foram dando certo, foram acontecendo. O que você não pode fazer é ignorar o que acontece com você. Por exemplo, se você se sente mal perto de pessoas, o que é? O problema é na aparência? Seja realista consigo, hoje eu não estou bem comigo mesmo.
E você não pode ignorar, não é só descobrir qual que é o teu problema. Trabalha para mudar isso, poxa. Vai lá, muda o corte de cabelo, não sei, faz uma academia, uma dieta, troca de roupa. Você só não pode aceitar, continuar andando, mas não estou bem. Esse é o tipo de mensagem que é muito simples, mas muito presente na vida da grande maioria das pessoas. Não ignora absolutamente nada. Não ignora. Existe um paralítico que, se ele não for tratado, você não consegue sair desse nível. Porque o paralítico, ele não está fora, ele está dentro. É aqui a paralisia real. Se ela está aqui, não tem como. E eu não tenho a menor dúvida que esse rapaz que eu citei, que ele está rompendo dia após dia, mas dia menos dia eu vou ver um testemunho glorioso dele. Porque a postura está mudando. É isso que as pessoas não entendem. Quando direções são dadas, não é que vai provocar um milagre naquela de fato, naquela situação de fato. Mas é porque você vai mudar quem você é. Você muda quem você é, você muda tudo que você vive. É automático, é natural. Você muda, acabou, tudo muda. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Antes de seguir com o raciocínio, voltando, se você é o tipo de pessoa que não consegue, mesmo quando você vê que você tem razão, mesmo quando você vê que determinada atitude está errada, e você não consegue falar, existe uma fortaleza dentro de você, você tem que romper. Eu vejo muito isso acontecer, sabe com que grupo de pessoas? Líderes, ou melhor, quem está em tese no comando, patrão, que não tem coragem de falar a verdade para funcionário. Vê que tem coisa errada, vê que não está acontecendo, mas não tem coragem de confrontar. Dentro de casa mesmo, pessoas que não têm a coragem de expressar a sua própria opinião, de ter uma conversa séria com seu cônjuge, dizendo: amor, benzinho, muda isso, não está legal, não está certo. Tem pessoas que é nítido, e isso grita para nós. Quando a gente vê que ela está no mundo dela, ela voa. Sai um pouquinho, a pessoa se torna irreconhecível. Você fala: ele não é tímido assim? O que é isso? Que medo é esse? Então, se você entende que existe algo, chegou o momento de você falar: paralítico, eu não tenho prata, ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. Ninguém parou para resolver. Repita comigo: mas a partir de hoje, eu vou parar para lidar com tudo aquilo que precisa ser resolvido ou mudado. Tudo, não deixe passar nada. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Perceba, volta lá no versículo anterior, deixa projetado para eles. Ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés. Ali não diz que primeiro foi curado e depois ele se levantou. Foi no processo de se levantar que as coisas foram sendo colocadas no seu devido lugar. O problema é que muitos querem viver o milagre e continuar assim. Depois que eu for curado, eu vou me levantar. Depois que acontecer, eu vou fazer. E na verdade é no processo do se levantar, é conforme você vai dando os passos, é conforme você vai reagindo, que o milagre vai acontecendo. Ageu 1, versículo 7. Pensem bem nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Pensem como vocês têm agido e vejam qual foi o resultado disso. Deem uma boa olhada na sua vida e reflitam sobre ela.
Feche os seus olhos, por favor. Analise o que tem acontecido na sua vida. Veja o seu corpo. Você gosta do seu peso? Você gosta do que está vendo, da sua aparência? Ela te deixa desconfortável, insegura? Isso não só pode te roubar, mas já está roubando muita coisa dos seus resultados. Pare para resolver. Veja o seu casamento. Você gosta do rumo que o seu casamento tem tomado? A sua vida sentimental? Se você não gosta, pare para resolver. Veja os seus filhos. Você gosta do rumo que a vida deles tem tomado? Se não, reveja toda a sua criação para com eles. Seu financeiro, você gosta do valor que você ganha, da vida, da realidade financeira que você vive nesse exato momento? Se não, reveja a sua forma de trabalhar, a qualidade do seu serviço, o teu interesse em buscar o seu crescimento, o crescimento da tua empresa. Seus sonhos, você está mais próximo ou mais distante deles? Não procrastine mais. Procrastinar boas decisões é o mesmo que procrastinar os seus sonhos e os seus projetos. Nós já fizemos uma boa oração no início dessa reunião. Então eu não pretendo me estender muito nessa. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, apresentando qual é o paralítico da sua vida. Qual é a situação que você já passou por ela por diversas vezes, mas você não parou ainda para resolver de fato. Enquanto existir um paralítico dentro de você, você não vai conseguir ver a glória de Deus na sua totalidade. Você vai estar na porta do templo, você vai ver pessoas entrando e saindo curadas, você vai ver pessoas entrando pobres e saindo enriquecidas, você vai ver pessoas entrando endividadas e saindo com a vida mudada, você vai ver casamentos entrando destruídos e saindo dessa porta, desse templo, totalmente reconstruídos, e a tua vida vai continuar ali. Tome a decisão, se levante. É no se levantar que você vai ver as coisas acontecerem. Não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de expressar a sua opinião. Quantos dizem, eu sou corajoso, eu sou bom, eu sou forte? Quando um desafio diferente aparece, você chega e diz, não, passa para o outro. É uma fortaleza, não. Tome a decisão de sair dessa igreja e começar a agarrar cada desafio que você deixou passar. Saia daqui pronto a romper, pronto, decidido a romper com cada barreira, cada fortaleza que existe dentro de você. Saia daqui com a decisão tomada de romper com esse padrão antigo, com esse padrão velho. Então diga, Senhor, por muito tempo eu não me senti bem no meio de pessoas, mas eu sei é porque eu não estava bem comigo mesmo, mas eu vou parar para tratar isso, eu vou resolver o que precisa ser resolvido, e a partir de hoje, eu vou me sentir muito confortável no meio de pessoas. Até hoje, eu tive medo de expressar a minha opinião, mas a partir de hoje, eu vou começar a colocar para fora aquilo que eu penso, eu vou falar, eu vou colocar as cartas na mesa, eu vou falar, eu não vou me calar, eu não vou me diminuir. Quantos e quantos não têm insegurança em ficar perto de determinados homens e mulheres que talvez do seu ponto de vista são pessoas maiores e melhores do que você? Não são, é que você se vê como menor. Então se aproxime dessa pessoa, quebre a barreira, cumprimente ela, fale com ela, fale, a sua vida é uma inspiração para mim. Os resultados que você alcançou, eu quero alcançar, eu admiro você, rompa com isso. Existem pessoas que não entram em determinados lugares porque acreditam que esses lugares não são para você. Quantas e quantas pessoas já não ouvi falar que não tem a coragem de entrar no shopping Iguatemi porque acha que o shopping Iguatemi é shopping de rico, e para ela não está nesse nível, ela não serve para estar neste lugar. Vai lá no shopping, entra lá, dá uma volta, entra nas lojas. Quantos e quantos não tem coragem, não param nem para olhar numa determinada vitrine, só porque você sabe que a loja é cara, mesmo que você não compre,
se acostume com aquele ambiente, entre na loja, prove a roupa, vista o terno, prove o sapato, prove a bolsa, coloca, se veja, para que isso comece a fazer parte daquilo que existe dentro de você. Quantas e quantas pessoas perderam tempo já? Diga isso: eu não sou mais assim. A partir de hoje eu sou Pedro e João, eu vejo algo e não ignoro. Diga isso: eu vou ver todas as coisas e eu não vou ignorar nenhuma delas, não, muito pelo contrário, eu vou parar para resolver, eu vou parar para confrontar, eu vou parar para falar, eu vou me posicionar. Quantos e quantos têm dificuldade em fazer reunião com a equipe, porque não acha que tem algo a oferecer para a equipe, então não faz reunião, a empresa corre solta. Não, faça reuniões, converse com essas pessoas, direcione, ensine, mostre. Quantos e quantos não têm visto pessoas que têm importância para você, jogando a vida no buraco, mas porque você não tem coragem de falar, está errado, você vai se matar desse jeito, não se posicionam. Não, esse é o momento, tome a decisão, você vai se posicionar e grandes viradas vão acontecer na sua vida. Escuta o que eu estou falando, você muda quem você é, você muda as suas ações, os seus resultados começam a mudar de forma natural, você anda de uma forma diferente, você se posta de uma forma diferente, você se posiciona de uma forma diferente. Pedro e João, eles pararam e o milagre aconteceu. Eles eram geradores de milagres. Repita comigo com muita força: eu sou, vamos juntos, eu sou um gerador de milagres. De novo, eu sou um gerador de milagres. Você tem que ter dentro de você que pessoas podem ter passado por um determinado lugar e o lugar não caminhou. Você vai passar e as coisas vão caminhar. Pessoas tentaram algumas coisas e deu errado, mas você vai tentar e o seu resultado vai ser outro, completamente diferente, porque você é um gerador de milagres, e você tem que declarar isso para você todos os dias: eu sou um gerador de milagres, eu sou um gerador de milagres, eu gero milagres, existe poder dentro de mim. Até porque, se Deus, presta muita atenção, abra os seus olhos por favor. Se Deus te revela algo, é porque Ele sabe que você tem o poder necessário naquele momento para resolver aquele algo, senão Ele não te revelaria. Você acha que tem coisa que você entende na tua vida por simples entendimento natural, da sua aptidão, da sua capacidade? É o próprio Deus te dando discernimento: ó, estou te mostrando que isso não está certo. Nossa Senhor, entendi. E junto com o entendimento, vem a capacidade para você resolver aquilo. Deus não te revela algo para continuar do mesmo jeito. É a mesma coisa que eu descobri que está sendo desviado o dinheiro de algum lado. Oh, descobri, o que eu vou fazer? Nada. Quando algo vem à tona, é para você resolver, é para você mudar. 2 Coríntios 1, 21, repete comigo por favor: é Deus quem me capacita. De novo, é Deus quem me capacita. De novo, é Deus quem me capacita. De novo, mais forte: é Deus quem me capacita. Se Ele capacita, você pode fazer absolutamente tudo. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. O cara não fazia nada. O cara entrou andando, saltando, louvando. Você não vai só caminhar, você vai dar saltos na vida. Você vai ter autonomia a partir de hoje. Se entrou no teu espírito, você vai fazer aquilo que você não fez durante toda a sua vida. Repita comigo: aquilo que eu não tinha feito, eu vou fazer. O que eu não tinha vivido, eu vou viver. O que eu não tinha alcançado, eu vou alcançar. Quando todo mundo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem, que está escrito ali? Então ele já não fazia mais.
viu que era um homem que tinha um padrão, mas o padrão se perdeu. Sentado à porta do templo chamada Formosa, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Foi mais ou menos assim, ó. É ele? Não, mas ele era assim. Não, tem certeza? É o Márcio? Não, mas eu não reconheço o Márcio. Flávio, é você? Que isso, Flávio? Não estou nem te conhecendo. Olha os teus resultados. Marcelo? Marcelo, é você mesmo? O mesmo Marcelão? Não, está tudo diferente, não reconheço. A bênção de Deus traz esse efeito colateral. Você se torna irreconhecível. As pessoas vão dizer para você: caramba, nem te reconheci, olha o carrão que você está, olha a vida que você está vivendo, olha quanto poder, olha o teu andado, olha que homem pomposo, seguro, homem que anda todo empinadinho, firme, barriguinha aqui, ó. Mulheres que andam muito seguras, cheias de Deus, mulheres sábias, mas que andam com uma imponência, com muita segurança, com muita firmeza. Diga isso para a pessoa do seu lado: você vai se tornar irreconhecível. Eu vou ter que te conhecer de novo, porque a nova pessoa ainda não conheço. Vai ser inédito, grandioso. Vai chegar um momento que você vai ter que falar, pela fé: prazer, Marcelo, estou te conhecendo novamente, porque esse novo está completamente diferente. Márcio, ixi, prazer, dá um abraço aqui. Eu já vi isso acontecer, e eu vou ver acontecer muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes. Foi o nome de Jesus que curou este homem. E sabem como dantes era coxo. A fé no nome de Jesus, fé que nos vem de Deus, é que produziu, repete comigo por favor, esta cura perfeita. O que é algo perfeito? Sem defeitos, sem sequelas, sem perdas. Literalmente, repete comigo por favor: cura perfeita, milagre perfeito, mudança perfeita. De novo: cura perfeita, milagre perfeito, mudança perfeita. Assim será a sua vida. Algo perfeito, não falta nada, vai ser em todas as áreas, de todas as formas. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro: você vai viver a melhor fase da sua vida, a fase de maior crescimento. Você vai se tornar irreconhecível. As pessoas vão olhar para você e elas vão ficar perplexas. Pessoas que vão dizer: tal fulano de tal costumava fazer, não faz mais, porque hoje você é uma nova criatura. Hoje você se levanta com poder. Hoje você sai daqui como uma pessoa extremamente bem sucedida, abençoada, próspera, abundante, curada, liberta, livre. Hoje você é uma pessoa livre. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro: assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus.